Nunca imaginei que a assinatura que treinei milhares de vezes no quadro negro, ensinando crianças a escreverem seus próprios nomes com orgulho, seria usada contra mim pelo meu próprio sangue. Eu vi o documento sobre a mesa de vidro da enfermaria, esquecido por um descuido de segundos. Lá estava ela, a minha assinatura, perfeita, com a mesma curvatura no H de Helena que eu fazia desde 1960. A única diferença é que não fui eu quem segurou a caneta. Naquele momento, o ar faltou nos meus pulmões. Não foi apenas uma fraude bancária. Foi a certeza brutal, gelada e cortante de que meu filho não estava apenas esperando eu morrer. Ele estava apressando o meu fim, vendendo pedaços da minha vida enquanto eu ainda respirava. Meu nome é Maria Helena. Tenho 78 anos, ou 79. Às vezes as datas se confundem um pouco neste lugar onde todos os dias têm a mesma cor cinza pálido. Fui professora de português por 40 anos. Ensinei gerações a ler, a interpretar textos, a entender que a palavra tem poder. Sempre fui uma mulher de postura ereta, daquelas que não saía de casa sem um batom discreto e o cabelo arrumado. Eu me orgulhava da minha casa, um sobrado antigo com um jardim de hortênsias que eu mesma cuidava. Era o meu reino. O lugar onde criei o Rogério, meu único filho, depois que meu marido faleceu, quando o menino tinha apenas 10 anos. Dei tudo para o Rogério. Não digo isso para me vangloriar, é apenas a verdade crua. Aulas de inglês, natação, a melhor faculdade de administração que o dinheiro da minha aposentadoria e das aulas particulares podiam pagar. Ele sempre foi um menino carismático. Tinha um sorriso que desarmava qualquer um, o mesmo sorriso que ele usou há 6 meses, quando entrou na minha sala com aquela expressão de preocupação ensaiada. "Mãe", ele disse, segurando minha mão com uma firmeza que eu confundi com carinho. "A casa precisa de uma reforma urgente. A fiação está perigosa, o telhado tem infiltrações que a senhora nem vê. Eu não vou conseguir dormir tranquilo sabendo que a senhora corre risco aqui sozinha." Eu olhei para as paredes que me abrigaram por décadas. Eu não via perigo. Eu via memórias. Mas Rogério sempre foi persuasivo. Ele falava de cupins, de curto-circuito, de riscos fatais. Ele pintou um cenário de catástrofe iminente. "Tenho uma solução, mãe", ele continuou com a voz mansa. "Encontrei um lugar maravilhoso. O Recanto das Flores. É como um hotel, mãe. Tem jardim, tem atividades. Tem a enfermeira 24 horas. A senhora fica lá só uns 3 meses. Enquanto isso, eu comando a reforma da casa. Quando estiver tudo novo e seguro, a senhora volta como uma rainha." Eu hesitei. Meu coração apertou, mas olhei para os olhos dele e vi o menino que eu embalei no colo. Como eu poderia desconfiar? Assinei os papéis da internação acreditando que era uma estadia temporária. Fiz uma mala pequena. Levei apenas o essencial e o porta-retrato do meu casamento. Na saída, tranquei a porta da minha casa, sem saber que estava trancando minha vida passada para sempre do lado de dentro. O Recanto das Flores tem um nome bonito, mas a realidade tem cheiro de sopa rala e desinfetante industrial. O prédio é antigo, com corredores longos e mal iluminados. O meu quarto, que divido com a dona Clotilde, uma senhora que passa o dia chamando por uma mãe que já morreu há 50 anos, tem uma janela pequena que dá para um muro de tijolos. Nos primeiros dias, eu mantive a esperança. Eu dizia para as enfermeiras: "É só por enquanto. Meu filho está reformando minha casa." Elas me olhavam com aquele olhar de piedade que na época eu não entendia. Um olhar de quem já ouviu aquela história 1000 vezes. Rogério vinha me visitar toda semana no primeiro mês. Trazia revistas, me contava sobre a obra. "O pedreiro atrasou, mãe. Encontramos um problema no encanamento. Vai demorar mais um pouco." Eu acreditava. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar, porque a alternativa era insuportável demais para considerar. Mas então, os sinais começaram. Pequenos, sutis, como rachaduras numa porcelana. Primeiro, foi o celular. Ele parou de atender minhas ligações. Dizia que estava em reunião, que estava dirigindo, que o sinal estava ruim. Depois, as visitas semanais viraram quinzenais. Ele chegava apressado,
olhando para o relógio, sem paciência para ouvir minhas histórias. Quando eu perguntava da casa, ele ficava irritado. A senhora não confia em mim? Estou fazendo tudo pelo seu bem e ainda tenho que ouvir cobrança? Eu me calava. A culpa, essa velha companheira das mães, me fazia recuar. Eu não queria ser um estorvo. Eu não queria ser a velha chata. Então, eu engolia a solidão junto com os comprimidos de pressão que as enfermeiras me davam em copinhos de plástico. Comecei a notar que minhas roupas estavam sumindo na lavanderia, que a comida estava cada vez mais sem gosto, que o tratamento dos funcionários mudava dependendo de quem pagava em dia. E eu, isolada, sem acesso à minha conta bancária, porque, para minha segurança, Rogério tinha ficado com o meu cartão para comprar os materiais da obra, comecei a sentir o frio do abandono subir pelas pernas. Ainda havia esperança, porém. Eu me agarrava à ideia de que no Natal eu estaria em casa. Eu imaginava minha sala pintada de novo, as hortênsias podadas. Eu planejava a ceia na minha cabeça enquanto olhava para o muro de tijolos. Mal sabia eu que a reforma nunca tinha começado. Mal sabia eu que a única coisa que estava sendo construída era a minha ruína. O abandono não acontece de uma vez, como um trovão. Ele é uma goteira. Pinga, 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 até que a casa inunda e você se afoga no silêncio. O Natal chegou e passou. Rogério ligou na véspera. Disse que a esposa e a minha neta, a Luísa, estavam com uma virose terrível. Não podemos ir aí, mãe. É perigoso para a senhora pegar. Vamos ficar de quarentena. Mas prometo que semana que vem a gente compensa. Eu passei a noite de Natal sentada na sala de convivência, olhando para uma árvore de plástico com luzes que piscavam descompassadas. Comi um pedaço de panetone seco que a administração ofereceu. Ao meu redor, outros idosos dormiam nas cadeiras ou choravam baixinho. Foi a primeira vez que chorei na frente de estranhos. Não pelo panetone seco, mas porque eu sabia, lá no fundo, que não havia virose nenhuma. Eu vi as fotos no Facebook de uma enfermeira jovem que é amiga da minha neta. Elas estavam na praia. Todos eles, sorrindo, brindando com taças de champanhe. E eu aqui, sendo esquecida. A solidão virou minha rotina. As semanas se arrastaram para meses. 6 meses. 8 meses. O temporário virou eterno. Foi numa terça-feira chuvosa que a realidade bateu na minha cara com a força de um tapa. Rogério apareceu, finalmente, depois de 3 semanas, sumido. Ele parecia nervoso, suava frio, mexia na gravata o tempo todo. Estávamos sentados num banco no corredor, porque a sala de visitas estava ocupada. Mãe, a gente precisa conversar. Ele disse, sem me olhar nos olhos. A obra, complicou. O dinheiro acabou. Como acabou, meu filho? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Minha aposentadoria é boa, eu tinha aquela poupança que seu pai deixou. Não foi o suficiente. Ele alterou a voz, fazendo uma enfermeira olhar feio para nós. As coisas estão caras. E... bem, a mensalidade aqui do abrigo também subiu. Ele tirou um lenço do bolso para secar a testa e foi nesse momento que uma pasta de documentos escorregou do colo dele e caiu aberta no chão. Vários papéis se espalharam. Eu, num reflexo rápido que ele não esperava de uma senhora da minha idade, me abaixei para ajudar. Meus olhos caíram sobre uma folha timbrada do banco. O logotipo era inconfundível, mas o que me paralisou foi o cabeçalho. Aviso de cobrança. Empréstimo consignado. 3ª parcela em atraso. E logo abaixo, o valor. Um valor astronômico. E no campo do contratante, Maria Helena de Albuquerque. O que é isso, Rogério? Minha voz saiu um sussurro, mais firme. Nada, mãe. Me dá isso aqui. Ele tentou puxar o papel da minha mão, mas eu segurei a ponta com força. Empréstimo? Eu nunca pedi empréstimo. Rogério. O que você fez? Ele arrancou o papel da minha mão, amassando-o. A máscara de filho preocupado caiu. O rosto dele se contorceu numa expressão que eu nunca tinha visto. Era raiva, pura e simples. Eu precisei, tá legal? O negócio do restaurante que eu investi deu errado. Eu ia perder tudo. Eu precisava de capital de giro.
Usei seu nome porque o meu estava sujo. Qual o problema? A senhora nem usa dinheiro mesmo. Fica aqui sentada o dia todo. As palavras dele me atingiram como pedras. Fica aqui sentada o dia todo. Inútil. Era isso que eu era para ele. Um objeto guardado num depósito, servindo apenas como garantia bancária. Você falsificou minha assinatura? Perguntei, sentindo meu mundo girar. Eu sou seu filho. É herança antecipada. A senhora vai morrer e deixar tudo para quem? Pro governo? Eu só peguei o que vai ser meu de qualquer jeito. Ele se levantou, ajeitando o terno, recuperando a arrogância. Olha, não cria caso. Se a senhora fizer escândalo, eles te expulsam daqui. E para onde a senhora vai? Para casa? A casa tá vendida, mãe. Eu vendi a casa semana passada para pagar os agiotas. Acabou. A senhora mora aqui agora. Aceita que dói menos. Ele virou as costas e saiu andando pelo corredor, o som dos sapatos dele ecoando como marteladas na minha cabeça. Vendi a casa. Meu jardim. O quarto onde ele nasceu. As marcas na parede medindo a altura dele. Tudo vendido. Tudo transformado em pó para pagar as apostas de um filho que eu amei mais que a mim mesma. Fiquei ali, paralisada. As enfermeiras passavam, ocupadas com banhos e remédios. Ninguém notou que meu coração tinha acabado de ser estilhaçado. Eu me senti minúscula, um trapo velho jogado no canto. A vontade era fechar os olhos e nunca mais acordar. Para que lutar? Ele tinha razão, não é? Eu sou velha, estou sozinha. Quem vai acreditar em mim contra um homem jovem, bem vestido e eloquente? Eu conto isso não para que tenham pena, mas porque sei que muitos de vocês que me ouvem agora já sentiram essa mesma dor, esse mesmo frio na espinha, ao perceber que a confiança foi quebrada por quem mais amamos. Se essa história toca seu coração, se você acha que ninguém deveria passar por isso, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreva para que nossa voz aumente. Compartilhe e ative o sininho para ser notificada sempre que postarmos um vídeo novo. Precisamos nos unir, porque a solidão nos cala, mas juntos fazemos barulho. Naquela noite, deitada na cama dura, ouvindo a respiração pesada da dona Clotilde, eu olhei para o teto mofado. Eu tinha duas opções. Podia aceitar o papel de vítima, de velha descartada, e esperar a morte chegar para me levar dessa tristeza. Ou podia lembrar de quem eu era. Eu sou Maria Helena. Eu enfrentei salas de aula com 40 adolescentes rebeldes. Eu enterrei meu marido e criei um filho sozinha. Eu não sou um trapo. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café aguado, ouvi duas enfermeiras conversando no balcão. Coitada da dona Maria Helena. O filho é um crápula. Ouvi ele no telefone dizendo que ia declarar ela como incapaz para pegar o resto do dinheiro da Previdência. Sério? Nossa! E ela parece tão lúcida. É, mas quem tem o dinheiro tem o poder, né? O médico daqui assina qualquer laudo se pagar bem. Aquilo foi o clique. Incapaz. Ele queria tirar minha voz. Ele queria me anular civilmente. A tristeza deu lugar a algo que eu não sentia há muito tempo. Indignação. Uma raiva quente, pulsante. Eu esperei a enfermeira-chefe, a única que eu sabia que não gostava das falcatruas do lugar, ficar sozinha no posto. Me aproximei devagar, apoiada na minha bengala, fingindo mais fragilidade do que realmente sentia. Enfermeira Lúcia. Chamei baixinho. Oi, dona Helena. Precisa de algo para a dor? Não, minha filha. Eu preciso de um favor. Um favor de vida ou morte. Eu preciso usar o telefone fixo. Mas ninguém pode saber, principalmente o diretor. Ela me olhou desconfiada, mas viu algo nos meus olhos. Viu que eu não estava pedindo doce. Eu estava pedindo socorro. Ela olhou para os lados, verificou o corredor e empurrou o telefone para mim. A senhora tem 2 minutos. Rápido. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número. Eu não sabia se ele ainda atendia naquele número, se ainda estava vivo ou se lembraria de mim. Fazia 20 anos que não nos falávamos, mas ele era minha única carta na manga. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Escritório de Advocacia Dr. Arnaldo Vasconcelos, bom dia. Meu coração disparou. Arnaldo.
Meu antigo aluno. O menino pobre que eu ajudei a conseguir uma bolsa na universidade, a quem dei aulas de graça nos finais de semana porque via nele um brilho de justiça. Hoje, um dos advogados mais temidos do estado. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Dr. Arnaldo. O doutor está em reunião, senhora. Pode deixar recado? Diga a ele. Minha voz falhou, mas respirei fundo e recuperei a postura de professora. Diga a ele que é a professora Helena e que a lição de casa dele está atrasada. Houve um silêncio na linha. A secretária deve ter achado que eu era louca. Mas segundos depois, ouvi um barulho de cadeira sendo arrastada e uma voz grossa, mas familiar, entrou na linha. Professora, é a senhora mesmo? Ao ouvir aquela voz, senti que a primeira peça do dominó da justiça estava prestes a cair. Rogério achou que tinha me enterrado, mas ele esqueceu que sementes também são enterradas antes de crescerem e romperem o concreto. Aquele telefonema durou menos de 5 minutos, mas foi o suficiente para religar a eletricidade na minha espinha. Quando coloquei o gancho no lugar, a enfermeira Lúcia me olhou com um misto de medo e curiosidade. Eu apenas sorri. Não aquele sorriso polido de quem aceita a derrota, mas um sorriso de canto de boca, o mesmo que eu dava quando um aluno tentava colar na prova e eu já tinha visto tudo. Obrigada, Lúcia, sussurrei devolvendo o aparelho. Ninguém precisa saber, certo? Minha boca é um túmulo, dona Helena. Mas a senhora precisa ser rápida. O diretor volta em 10 minutos. Voltei para o meu quarto não arrastando os pés, mas sentindo o chão firme sob minhas sapatilhas. A imagem da minha assinatura falsificada queimava na minha memória, mas agora ela não doía. Ela era combustível. Eu não era mais a velhinha abandonada do quarto 302. Eu era uma estrategista em campo inimigo. 2 dias depois, a visita chegou. Não foi na sala comum, onde os olhares curiosos vigiam tudo. Arnaldo foi esperto. Ele usou a lei. Como advogado, exigiu ver sua cliente em particular para tratar de assuntos pendentes de testamento. A palavra testamento abre portas mágicas nesses lugares. Eles sentem o cheiro de dinheiro e herdeiros brigando, e a administração adora estar no meio para ver se sobra algo. Quando Arnaldo entrou no quarto, o choque foi visível no rosto dele. Ele tentou disfarçar, mas eu vi seus olhos marejados percorrendo as paredes descascadas, a cama estreita, o cheiro de mofo que impregnava as cortinas. Ele, impecável em seu terno azul marinho, parecia um gigante naquele cubículo. Professora, ele disse, a voz embargada, segurando minha mão com as 2 dele. As mãos dele eram quentes, vivas, um contraste brutal com a frieza daquele lugar. Sem choro, Arnaldo, eu disse, erguendo o queixo. Não te ensinei a chorar diante de problemas, te ensinei a resolvê-los. A senhora continua a mesma. Ele sorriu, secando o canto do olho. Eu investiguei, dona Helena. A situação é pior do que a senhora imagina. Sentei na beira da cama, indicando a única cadeira para ele. Meu coração batia forte, mas minha mente estava límpida como cristal. Diga, eu aguento. O Rogério não fez apenas empréstimos. Ele hipotecou a casa antes de vender. A venda foi fraudulenta, passada para um laranja que descobri hoje de manhã é sócio dele naquele restaurante falido. Mas o mais grave não é o dinheiro. O que é, então? Ele entrou com um pedido de interdição judicial, professora. Ele alegou que a senhora tem demência senil avançada, Alzheimer precoce e agressividade. Juntou laudos assinados pelo médico daqui, um tal de Dr. Peixoto. A audiência para confirmar a curatela provisória é daqui a 10 dias. Se ele conseguir essa assinatura do juiz, a senhora perde o controle de tudo. Ele vira seu dono. Literalmente. O ar gelou ao meu redor. Demência. A coisa que eu mais temia. Ele estava usando o meu medo mais profundo, a perda da minha mente, como arma para me roubar. A raiva subiu pelo meu pescoço, quente e violentas, mas eu a engoli. Raiva sem plano é apenas histeria. E eu precisava ser fria. Ele diz que sou louca? Perguntei, a voz baixa. Pois vamos ver quem é o louco. O que precisamos fazer? Arnaldo abriu a pasta de couro.
O cheiro de papel novo e couro caro inundou o quarto, sobrepondo o odor de desinfetante. Primeiro, precisamos provar sua sanidade. Vou trazer um perito particular, de confiança do tribunal, amanhã mesmo. Segundo, precisamos de provas das fraudes dele. Tenho acesso às contas, os saques foram feitos em caixas eletrônicos perto da casa dele, em horários que a senhora estava comprovadamente aqui. Isso é fácil. O difícil é provar a coação, a má-fé do asilo em conluio com ele. Precisamos pegar eles na mentira. Ele tirou do bolso algo que parecia uma caneta comum, prateada e elegante. Isso grava áudio de alta definição. Dura 48 horas ligado direto. Quero que a senhora ande com isso o tempo todo. Grave as conversas com as enfermeiras, com o diretor e principalmente com o Rogério, se ele aparecer. Faça eles falarem professora, use aquele seu método socrático. Faça perguntas inocentes que obriguem eles a confessar. Peguei a caneta. O metal era frio, mas na minha mão parecia uma espada. Considere feito. E tem mais uma coisa. Arnaldo hesitou. Descobri que a sua casa, ainda não foi totalmente transferida no cartório de registro de imóveis. Há uma pendência burocrática. Se agirmos rápido, podemos bloquear a venda. Mas precisamos derrubar a interdição primeiro. Quando Arnaldo saiu, prometendo voltar em 2 dias com o perito, eu me senti transformada. Olhei-me no espelho manchado do banheiro, vi as rugas, os cabelos brancos desgrenhados. Não mais, pensei. Tirei do fundo da mala um batom rosa antigo que eu guardava há meses. Passei nos lábios, penteei o cabelo, prendendo-o num coque firme. Endireitei a coluna. A dor nas costas estava lá, a artrose nos joelhos também. Mas a dor da alma tinha sumido. Agora eu tinha uma missão. A Operação Resgate, como chamei em silêncio, começou no dia seguinte. Minha primeira vítima foi o Dr. Peixoto. Ele fazia a ronda nas terças-feiras. Um homem baixo, suado, que mal olhava na cara dos pacientes. Ele entrou no quarto prancheta na mão. Liguei a caneta no bolso do meu cardigã. Dona Helena, como estamos hoje? Ele perguntou, monótono. Confusa? Esqueceu onde está? Bom dia, doutor, respondi, com uma dicção perfeita, articulando cada sílaba. Estou perfeitamente localizada no tempo e no espaço. Estamos no Recanto das Flores. Hoje é terça-feira, dia 14. E o senhor parece preocupado. Algum problema com os repasses financeiros da instituição? Ele parou. Piscou 2 vezes, confuso. O quê? Quem falou disso? Ninguém, sorri inocente. É que ouvi o senhor comentando no corredor com o diretor Souza sobre a parcela do Rogério. Fiquei preocupada. Meu filho está atrasando o pagamento? A isca foi lançada. A ganância é a língua universal dos canalhas. Ah, bem. Ele gaguejou baixando a guarda. O Rogério está passando por um momento difícil, dona Helena. A senhora sabe, as obras na sua casa, os custos médicos. Ele me disse que a senhora fica muito agitada quando falamos de dinheiro. Por isso ele assumiu tudo. Mas realmente, ele prometeu um bônus se agilizássemos o laudo. Para o seu bem, claro. Para proteger seu patrimônio. Entendo, continuei, mantendo o tom suave. Então o laudo de demência é para proteger meu dinheiro? Mesmo eu não tendo demência? É uma formalidade jurídica, minha querida. Ele disse, com um tom condescendente que me deu náuseas. Às vezes precisamos exagerar um pouco nos termos médicos para o juiz entender que a senhora precisa de cuidados especiais. O Rogério só quer ajudar. Bingo. Exagerar nos termos médicos. A gravação estava feita. Nos dias seguintes, fui uma sombra. A velhinha simpática que ninguém nota. Sentei perto da recepção fingindo dormir, com a caneta no bolso, enquanto a secretária falava ao telefone. Sim, senhor Rogério, o documento está pronto. O Dr. Peixoto já assinou atestando a incapacidade total. Pode trazer o tabelião na sexta-feira. A gente prepara a sala de reuniões. Ah, e sobre aquele extra que combinamos. Sexta-feira. Eu tinha um prazo. Era hoje quarta. Na quinta-feira, o perito do Arnaldo veio. Um médico sério, Dr. Drauzio,
Não o famoso, mas tão competente quanto. Passamos 2 horas conversando. Fizemos testes de memória, de lógica, de atualidades. Citei Machado de Assis, resolvi equações matemáticas simples, discuti a política econômica atual. No final, ele fechou a pasta e sorriu. Dona Helena, a senhora tem a mente mais afiada que a minha. Esse laudo de demência do asilo não é apenas um erro médico, é um crime. Vou preparar meu relatório. O juiz vai receber isso amanhã de manhã em caráter de urgência. Tudo estava se alinhando. Mas o confronto final seria na sexta-feira. Rogério viria com o tabelião para colher minha assinatura e me notificar da interdição, achando que eu estaria dopada ou confusa. Naquela noite de quinta-feira, porém, aconteceu algo que quase pôs tudo a perder. Eu estava no corredor, voltando do banheiro, quando ouvi a voz do Rogério. Ele estava lá, fora do horário de visita, na sala do diretor. A porta estava entreaberta. Meu coração parou. Me encostei na parede fria, segurando a respiração. Não aguento mais esperar, Souza. Rogério gritava sussurrando. Eu vendi a casa para o agiota, mas ele quer a escritura definitiva. Se eu não entregar isso amanhã, ele vai vir atrás de mim. E se ele vier atrás de mim, eu vou abrir o bico sobre o esquema de desvio de remédios que vocês têm aqui. Calma, Rogério. A voz do diretor era oleosa. A velha assina amanhã. Se ela recusar, a gente dá um sossega-leão nela e diz que ela assinou tremida por causa do Parkinson. O tabelião é meu amigo. Ele reconhece firma até de cadáver. Eu levei a mão à boca para abafar um grito. Eles não iam apenas me interditar. Eles estavam dispostos a me drogar, a falsificar tudo na minha frente. E o pior, desvio de remédios. Aquilo explicava por que a dona Clotilde nunca melhorava, porque os idosos aqui pareciam sempre zumbis. Eles nos davam remédios baratos ou vencidos e cobravam pelos caros. Minha mão tremeu ao segurar a caneta no bolso. Eu tinha gravado. Eu tinha a confissão do esquema todo. Voltei para o quarto arrastando as pernas, não por fraqueza, mas pelo peso da maldade humana. Como eu pude criar um monstro desses? Onde eu errei? Nas noites em que li histórias para ele dormir? No esforço para pagar as melhores escolas? A culpa tentou me derrubar novamente. Tentou me dizer que eu merecia aquilo por ter mimado o menino. Mas então olhei para o porta-retrato do meu marido na cabeceira. Ele era um homem justo. Ele não aceitaria ver a esposa sendo tratada como gado. Levanta a cabeça, Helena. Eu quase podia ouvir a voz dele. A aula ainda não acabou. Sexta-feira amanheceu cinzenta. Chuva fina batia na janela. Acordei cedo. Tomei banho frio para despertar cada nervo do corpo. Vesti minha melhor roupa. Um conjunto de calça e blusa de linho bege que eu tinha guardado para o dia da minha saída. Estava um pouco largo. Perdi peso com a comida ruim, mas ainda tinha elegância. Às 10 da manhã, a enfermeira-chefe entrou no quarto. Ela trazia um copinho com 2 comprimidos azuis, diferentes dos de sempre. Bom dia, vovó. O Dr. Peixoto mandou tomar esses aqui hoje, para a senhora ficar bem calminha para a visita. Era o sossega-leão. Olhei para ela. Uma menina jovem, talvez da idade da minha neta. Ela não parecia má, apenas cumpria ordens sem questionar. Obrigada, querida. Peguei o copinho. Pode deixar que eu tomo com minha água. Gosto da água gelada da garrafa. Ela hesitou, mas o corredor estava movimentado. Tá bom, mas toma agora, tá? O diretor vem já aí. Assim que ela saiu, fui até a janela e joguei os comprimidos no canteiro de plantas morto do lado de fora. Bebi a água pura. Respirei fundo. Meia hora depois, a porta se abriu. Rogério entrou primeiro. Estava de terno preto, barba feita, cheirando a perfume caro e ansiedade. Atrás dele, o diretor Souza, com seu sorriso falso de crocodilo. E, por último, um homem baixo e careca, com uma pasta enorme de documentos. O tal tabelião amigo. Mãe! Rogério abriu os braços, numa atuação digna de Oscar. Que saudades! A senhora está linda hoje. Viemos resolver aquelas papeladas da casa, lembra? Para garantir que a reforma fique pronta logo.
Eu estava sentada na poltrona, com as mãos cruzadas sobre o colo. O gravador estava ligado. A adrenalina pulsava nas minhas têmporas, mas por fora eu era a imagem da serenidade. "Olá, meu filho", disse, sem me levantar. "Olá, senhores. Papelada?" Pensei que a reforma já tivesse acabado. O diretor Souza interveio, rápido. "Dona Helena, são apenas formalidades. O Rogério precisa de uma autorização para gerenciar os pagamentos. Coisa simples, basta assinar aqui, aqui e aqui." Ele colocou os papéis na mesinha na minha frente. Eram documentos de transferência total de bens, uma procuração de amplos poderes e, por baixo de tudo, o termo de anuência da interdição. O tabelião puxou uma caneta. "É só um visto, senhora." Olhei para Rogério. Ele suava. A perna dele tremia levemente. Ele olhava para o relógio. O agiota devia estar pressionando. Peguei a caneta do tabelião. Senti o peso dela. Olhei para o papel. "Sabe, Rogério?" Comecei, falando devagar. "Ontem eu estava relendo Dom Casmurro. É engraçado como a traição, às vezes, não é sobre o que se faz, mas sobre o que se planeja fazer. Mãe, para de enrolar. Assina logo." Rogério perdeu a paciência, a voz falhando. "Eu tenho um compromisso." "Eu não vou assinar." Soltei a caneta sobre a mesa. O barulho foi seco. O silêncio no quarto foi absoluto. O diretor Souza ficou vermelho. "Como não? Dona Helena, a senhora não está entendendo." "Quem não está entendendo são vocês." Levantei-me. Minhas pernas não tremiam. Eu me senti com 3 metros de altura. "Eu não vou assinar a venda da minha casa para pagar suas dívidas de jogo e restaurante, Rogério. E não vou assinar minha própria sentença de morte civil." Rogério avançou um passo, agressivo. "Você está velha. Você não sabe o que diz? Doutor Souza, ela está delirando. Chama os enfermeiros. A gente vai fazer ela assinar." Foi a deixa. A porta do quarto se abriu com estrondo. Não eram os enfermeiros. Arnaldo entrou, seguido por 2 policiais militares e um oficial de justiça com um colete onde se lia Ministério Público. "Ninguém toca nela!" A voz de Arnaldo trovejou no quarto pequeno. Rogério recuou, pálido como cera. O tabelião tentou esconder a pasta atrás das costas. O diretor Souza parecia que ia desmaiar. "O que é isso? Quem é você?" Rogério gritou, mas a voz saiu fina. Eu caminhei até ficar ao lado de Arnaldo. Coloquei a mão no ombro do meu ex-aluno, agora meu protetor, e olhei nos olhos do meu filho. "Esse é o meu advogado, Rogério. E estes senhores estão aqui porque eu tenho algumas gravações muito interessantes que fiz nos últimos dias. Sobre fraudes, sobre remédios desviados e sobre um plano para interditar uma mulher sã." Tirei a caneta prateada do bolso e a coloquei sobre a mesa, ao lado dos papéis da fraude. "A aula acabou, Rogério. E você foi reprovado." O oficial de justiça deu um passo à frente. "Rogério de Albuquerque, o senhor tem um mandado de prisão preventiva por estelionato e falsidade ideológica. E o senhor diretor Souza, precisamos conversar sobre a gestão deste estabelecimento." Enquanto as algemas clicavam nos pulsos do meu filho, ele me olhou. Não havia arrependimento. Havia ódio. "Você vai morrer sozinha, sua velha maldita." Ele cuspiu as palavras enquanto era levado. Eu mantive a cabeça erguida. Doeu? Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim sem anestesia. Mas a dignidade é um remédio poderoso. Arnaldo se virou para mim. "A senhora está bem?" "Estou, Arnaldo." Respirei fundo, sentindo o ar entrar limpo pela primeira vez em meses. "Agora vamos tirar meus pertences daqui. Quero ir para casa, ou pelo menos para o que sobrou dela." Mas a história não acaba com a prisão. Justiça não é apenas punir quem errou, é consertar o que foi quebrado. E eu ainda tinha muito o que reconstruir. A batalha judicial estava apenas começando, e eu descobriria que o buraco cavado pelo meu filho era mais fundo do que imaginávamos. Mas agora eu não era mais a vítima. Eu era a autora da minha própria história novamente. Ver o carro da polícia se afastar, levando meu único filho, não foi um momento de júbilo. Não houve fogos de artifício no meu coração,
apenas um silêncio vasto e doloroso, como o de uma casa vazia depois de uma mudança. As enfermeiras olhavam pela janela, cochichando. O diretor Souza saiu algemado logo depois, tentando esconder o rosto com o paletó, mas sem a mesma arrogância de antes. Eu fiquei ali, na entrada daquele lugar que roubou quase um ano da minha vida, segurando minha pequena mala de mão. Arnaldo colocou a mão no meu ombro. Vamos, professora. Reservei um hotel para a senhora, a sua casa. Bem, a gente precisa conversar sobre o estado dela antes de a senhora voltar. Entrar no carro de Arnaldo, sentir o cheiro de couro limpo e ver a cidade passando pela janela, a padaria, a praça, as pessoas vivendo suas vidas normais, foi como acordar de um coma. Eu estava viva. Eu estava livre. Mas a liberdade tinha um gosto amargo na boca. Os dias seguintes foram uma maratona burocrática. Arnaldo foi implacável. Com a prisão preventiva de Rogério e as provas das fraudes, conseguimos uma liminar para anular a venda da casa. O comprador, o tal sócio do meu filho, sumiu do mapa assim que a polícia bateu na porta dele. O cartório bloqueou a escritura. A casa era minha de novo, no papel. Mas a realidade física era outra. Quando finalmente tive coragem de ir até lá, 3 dias depois, minhas pernas fraquejaram no portão. O jardim de hortênsias estava morto. Mato alto, seco, cobria o caminho de pedras. A pintura, antes um amarelo alegre, estava descascada. Abri a porta com a chave que Arnaldo recuperou nos pertences de Rogério na delegacia. O cheiro de mofo e fechado me atingiu. A sala estava vazia. O sofá de veludo onde amamentei Rogério? Vendido. A estante de livros clássicos? Vendida. O piano que era da minha mãe? Desaparecido. Caminhei pelos cômodos ecoantes. No meu quarto, apenas o colchão no chão. Rogério não tinha reformado nada. Ele tinha saqueado. Ele depenou a própria história, vendeu as memórias da família por trocados para sustentar um vício em aparências. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Chorei não pela mobília, mas porque cada espaço vazio era um grito do desamor do meu filho. Como ele pôde entrar aqui, olhar para essas coisas e ver apenas cifras? Foi então que meu celular tocou. Número desconhecido. Dona Helena. A voz era estridente, chorosa. Era Vanessa, minha nora. Olá, Vanessa. Pelo amor de Deus, Dona Helena, a senhora precisa retirar a queixa. O Rogério está dormindo no chão de uma cela imunda. Ele está com medo. Ele é seu filho. Respirei fundo, olhando para a marca na parede onde antes ficava o relógio cuco do meu marido. Ele está onde as escolhas dele o levaram, Vanessa. A senhora é uma monstra, ela gritou, a máscara caindo instantaneamente. Egoísta, ele fez tudo isso pela família. A gente estava desesperado, e a senhora aí, velha, cheia de patrimônio, sentada em cima do dinheiro enquanto a gente passava aperto. Aperto? Minha voz saiu gélida. Eu vi as fotos da viagem para a Europa no Instagram, Vanessa. Eu vi o carro novo que você postou semana passada. Vocês não passavam aperto. Vocês tinham ganância. A senhora vai deixar sua neta passar vergonha na escola? O pai preso. Quem envergonhou a Luísa foi o pai dela, não eu. E se você ligar novamente para me insultar, Arnaldo vai incluir seu nome no inquérito como cúmplice. Afinal, você usufruiu do dinheiro roubado, não é? O telefone ficou mudo. Ela desligou. Aquele foi o momento da virada. Eu percebi que não podia esperar arrependimento de quem não tem consciência. Eu tinha que reconstruir minha vida sozinha. E foi o que fiz. A recuperação não foi rápida. A justiça dos homens é lenta, mas a justiça divina às vezes usa nossas mãos para acelerar o processo. Usei parte das minhas economias que Rogério não conseguiu acessar, graças a um antigo investimento que só podia ser movimentado presencialmente na agência central, para fazer o básico na casa. Contratei um pintor, o seu Zé, um homem honesto do bairro que ficou chocado ao saber da história. Dona Helena, eu pinto essa casa com o maior capricho. O que fizeram com a senhora não se faz nem com bicho. Enquanto as paredes ganhavam cor novamente, eu recomeçava a viver.
Comprei móveis usados num bazar beneficente. Não eram os meus, mas tinham história. Tinham alma. O processo criminal correu. Rogério tentou alegar insanidade. Tentou dizer que foi coagido por agiotas. Tentou tudo. Mas as gravações da minha caneta prateada eram devastadoras. A voz dele combinando de me drogar ecoou no tribunal durante a audiência de instrução. Eu estava lá, sentada na primeira fila com a coluna ereta. Quando ele entrou, algemado, mais magro, com o cabelo raspado, ele me olhou. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos dele. Não o medo de ser pego, mas o medo de quem percebe que está sozinho no mundo. Ele tentou falar comigo no intervalo. Mãe, me perdoa. Eu me aproximei da grade que nos separava. Eu te perdoo, Rogério. Como mãe, eu te perdoo, porque o ódio é um veneno que eu não vou beber. Mas o perdão não anula a consequência. Você quebrou algo que não se conserta com palavras. Você quebrou a confiança sagrada entre mãe e filho. Tira a queixa, mãe. Eu mudo, eu juro. Você não vai mudar porque eu tirei a queixa. Talvez, só talvez, você mude porque vai ter que pagar pelo que fez. Aprenda a ser homem, meu filho. Pela primeira vez na vida, assuma seus erros sem a mamãe para limpar a sujeira. Virei as costas e saí do tribunal. Foi a caminhada mais difícil da minha vida, mas cada passo me deixava mais leve. A sentença saiu 2 meses depois. 8 anos de prisão por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e cárcere privado, pela cumplicidade com o asilo. O diretor Souza pegou 12 anos. O asilo foi fechado pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público. Mas minha vitória não foi ver meu filho preso. Minha vitória aconteceu numa tarde de domingo, 6 meses depois de tudo. Minha casa estava arrumada, simples, mas digna. O jardim ainda estava se recuperando, mas as primeiras hortênsias começavam a brotar, pequenos pontos azuis no meio do verde. A campainha tocou. Era Luísa, minha neta. Ela tinha 19 anos agora. Veio sozinha, sem a mãe. Ela estava chorando. Vó. Eu não sabia. Minha mãe dizia que a senhora estava doente, que queria ficar lá. Entre, minha querida. Abraçamo-nos na sala. Ela chorou no meu ombro, o mesmo choro sentido de quando era criança e ralava o joelho. Eu tenho vergonha deles, vó. Não tenha. Você é você. Eles são eles. O sangue não define seu caráter, Luísa. Suas escolhas definem. Naquela tarde, tomamos café com bolo de fubá, como nos velhos tempos. Ela me contou que estava estudando direito. Para defender gente como a senhora, vó, ela disse. Sorri. O ciclo de maldade de Rogério tinha parado ali. A próxima geração seria melhor. Hoje, eu não sou apenas uma sobrevivente. Eu voltei a dar aulas particulares de português, aqui na minha sala mesmo. Tenho 3 alunos. O barulho de lápis no papel, as dúvidas de gramática, o cheiro de café passado. Tudo isso é música para meus ouvidos. Às vezes, à noite, ainda acordo assustada, achando que estou naquele quarto úmido com a dona Clotilde. Mas então sinto o cheiro dos meus lençóis, vejo a luz da lua entrando pela minha janela sem grades e lembro. Eu venci. Descobri que a gente é muito mais forte do que imagina. Eles acharam que, por ser velha, eu era descartável. Esqueceram que velhice não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de sobrevivência. Eu sobrevivi a tudo, até ao meu próprio coração partido. E quanto ao Rogério? Eu o visito uma vez por mês. Levo sabonete, pasta de dente e um livro. Falo pouco. Ele chora às vezes. Outras vezes fica em silêncio. Não sei se ele aprendeu a lição, mas eu aprendi a minha. Amar não é ser capacho. Amar também é impor limites, mesmo que doa. Eu recuperei minha casa, minha dignidade e minha voz. E essa voz ninguém nunca mais vai calar. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria perdoado seu filho ou deixaria ele pagar cada centavo na justiça sem nunca mais visitá-lo? Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e proteja suas famílias.